Você já se perguntou o que os caminhoneiros veem nas estradas durante a madrugada? Sozinhos, em longas rotas por regiões desertas e mal iluminadas, muitos deles já viveram coisas que preferem nem comentar. Mas, quando decidem contar, o silêncio vira arrepio. Porque nem tudo nas estradas é buraco e cansaço. Às vezes, o que acompanha esses motoristas é algo que nem sempre pode ser explicado. Neste vídeo, você vai conhecer 2 relatos reais narrados por caminhoneiros experientes, que passaram por situações que desafiam a lógica. Não são histórias de assombrações exageradas ou criaturas sobrenaturais surgindo do mato. São acontecimentos sutis, mas estranhos o bastante para deixarem marcas e medos que duram até hoje. Esses homens enfrentam todo tipo de perigo, assaltos, sono, acidentes, mas o que você vai ouvir agora são relatos que fogem disso. Algo que está além do físico, um tipo de presença que se revela nos momentos mais solitários da estrada, no breu entre uma curva e outra, no rádio que chia sozinho, ou naquela figura que aparece onde não deveria ter ninguém. Antes da gente começar, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal se curte histórias sobrenaturais baseadas em relatos reais. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias assim até você. Agora ajuste o fone de ouvido e se imagine dirigindo sozinho por uma estrada deserta, porque o que vem a seguir pode fazer você olhar diferente para a próxima viagem. Relato 1. A menina da curva. Esse relato aconteceu com um caminhoneiro que preferiu não se identificar, mas que afirma ter passado pela situação em julho de 2015, em um trecho da GO 436, entre Cidade Ocidental e Cristalina, em Goiás. Era cerca de 1h30 da manhã, e ele estava retornando com o caminhão vazio após uma entrega em Brasília. O trecho era conhecido por ser sinuoso e pouco movimentado durante a noite. Em certo ponto da estrada, pouco antes de uma curva fechada, ele viu à frente uma figura andando no acostamento. Ao se aproximar, percebeu que era uma menina. Ela parecia ter uns 10 anos, usava um vestido claro e caminhava descalça. O caminhoneiro imediatamente reduziu a velocidade, preocupado que ela pudesse estar perdida ou ter fugido de algum lugar. Ao passar por ela, a menina olhou diretamente para a cabine com uma expressão vazia. Ele não parou, mas ligou o pisca-alerta, freou mais adiante e desceu com a lanterna. Caminhou de volta uns 20 metros e não viu mais ninguém. O acostamento era estreito, com mata densa dos 2 lados. Não havia como ela ter sumido tão rápido. Ele ficou parado ali por uns minutos, tentando encontrar alguma lógica. Pensou em voltar e avisar na polícia rodoviária, mas como estava cansado, decidiu seguir. Foi então que, ao entrar novamente na cabine, sentiu um cheiro forte de terra molhada e percebeu que o retrovisor interno estava embaçado, como se alguém tivesse respirado ali de dentro. Mesmo inquieto, seguiu viagem. Mas 10 minutos depois, o rádio começou a chiar sozinho. Não havia ninguém na frequência. Então, uma voz fraca de criança disse algo que ele não conseguiu entender, exceto a última palavra. Volta. Ele desligou o rádio na hora, acelerou e só parou de novo já próximo à cidade seguinte. Semanas depois, conversando com outro caminhoneiro em um posto, mencionou o que aconteceu. O outro homem ficou sério e contou que, anos atrás, uma menina havia morrido atropelada naquela mesma curva, ao fugir de casa durante a noite. Desde então, alguns motoristas relataram ter visto alguém pequeno andando sozinho naquele trecho. O caminhoneiro nunca mais passou por ali no turno da madrugada. Até hoje evita falar sobre isso, mas confessa que toda vez que passa por qualquer curva à noite, diminui a velocidade e olha 2 vezes para os retrovisores, mesmo que não haja ninguém atrás. Relato 2. A parada que nunca aconteceu.
O segundo relato é de um caminhoneiro chamado Silvio, que fazia rota entre Imperatriz e São Luís, no Maranhão, transportando cargas de eletrodomésticos. Em uma madrugada de janeiro de 2020, ele decidiu dirigir direto, sem dormir, para adiantar a entrega. Por volta das 3h, resolveu parar em um ponto conhecido entre os caminhoneiros. Um posto simples com restaurante 24 horas e área de descanso. Segundo Silvio, ele estacionou o caminhão, pediu um café e uma coxinha no balcão e foi atendido por uma moça de uniforme amarelo. O lugar estava vazio, sem nenhum outro cliente. Ele comeu, agradeceu, voltou para o caminhão e dormiu ali por pouco mais de 1 hora. Quando acordou, o sol já estava saindo e ele decidiu seguir viagem. O estranho começou quando ele tentou confirmar no rádio o nome do posto onde havia parado, para indicar a um colega que estava atrás. Nenhum dos caminhoneiros na frequência sabia do lugar. Ele descreveu a localização, mas todos diziam que ali só havia um antigo terreno abandonado, queimada desde 2017. Silvio achou que estavam tirando sarro. Mais à frente, decidiu voltar até o ponto exato. Quando chegou, não havia nada. Só o terreno vazio, com estrutura de concreto caída, mato alto e sinais de abandono. O chão onde ele jurava ter estacionado estava coberto de entulho. O restaurante não existia mais. E o pior, ao verificar a sacola de lixo da cabine, a embalagem da coxinha que ele havia comido, simplesmente não estava lá. Tentando racionalizar, pensou que podia ter sonhado. Mas ao conferir o rastreador do caminhão, o sistema mostrava claramente a parada no horário exato, por mais de 1 hora, com o motor desligado. Ou seja, ele realmente esteve parado naquele local. Semanas depois, em outra viagem, contou o ocorrido para um senhor mais velho, também caminhoneiro. Ele então contou que ali havia existido mesmo um restaurante conhecido entre os motoristas, mas que foi destruído por um incêndio misterioso alguns anos antes. E que uma funcionária morreu presa dentro da cozinha. Dizem que ela ainda atende alguns caminhoneiros que passam exaustos, disse o velho com um tom sério, como quem fala de algo que não se duvida. Desde aquele dia, Silvio nunca mais parou em nenhum lugar desconhecido durante a madrugada. E diz que, de vez em quando, ao sentir cheiro de fritura dentro da cabine, se lembra da moça de uniforme amarelo e do lugar que, oficialmente, não existe mais. Esses dois relatos mostram como o sobrenatural pode se esconder nos detalhes. Não há gritos, aparições óbvias ou cenas de filme de terror, mas há algo muito mais sutil e, por isso mesmo, mais perturbador. Porque quando o inexplicável acontece no meio da rotina, em lugares reais, a linha entre o que é possível e o que não é se apaga. Caminhoneiros conhecem as estradas como ninguém. Mas mesmo eles, experientes, atentos, fortes, às vezes se veem diante de situações que não fazem sentido e que, por mais que tentem esquecer, continuam ali, em cada parada, em cada curva, em cada retrovisor. Pode ser uma presença que não deveria estar ali, uma estrada que muda de rosto à noite, um chamado que vem do rádio, ou apenas a sensação de que não se está sozinho, mesmo quando não há mais ninguém por perto. São histórias assim que nos fazem pensar 2 vezes antes de desacreditar. E agora eu quero saber de você. Você acredita que isso tudo aconteceu de verdade? Ou acha que foi só cansaço e imaginação? Comenta aqui embaixo. Seu comentário é muito importante. E se curtiu esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Porque ainda temos muitos relatos para compartilhar e muitos mistérios à espreita nas próximas curvas da estrada. Até a próxima. Abraço.